Jó, primeiro, do 1 ao 5. Peço que os obreiros ajudem a tomar conta das crianças, para que todas as mães e os papais possam prestar atenção naquilo que Deus tem a tratar conosco nessa noite. Aleluia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviava e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos. Aleluia. Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Pai querido, obrigado, teu servo, já oraste por mim nessa noite. Nós já te adoramos, ó Pai, já te louvamos com louvor profético, da qual quero declarar a letra, Pai, que nós entoamos aqui como profecia para a vida de cada um que aqui está. Te peço ainda, Pai, que venha falar sim através da tua palavra. Que seja assim tu falando em nossos corações. E assim eu te oro por tudo, agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Adorando o Senhor nessa noite. Amém, Deus? Glória a Jesus. Meus amados, antes de começar a ministrar, eu quero mais uma vez expressar algo que eu fiz aqui na sexta-feira, ou na quarta, se não estiver enganado, mas tinha pouca gente. Pelas orações, eu quero agradecer os irmãos que oraram pela minha vida na semana passada, a qual eu já havia deixado em aviso, desde o início do ano, primeira reunião que eu precisava estar ali em Rio das Ostras para ministrar um seminário de autoridade espiritual sobre um tema que nós estamos trabalhando há algum tempo aqui no nosso ministério. Esse convite foi feito ano passado, até antes de fechar a agenda do ano, e a prova de Deus que nos permitiu estar ali em Rio das Ostras. Os irmãos oraram por mim, Deus abençoou. Amém? E o objetivo de eu estar ali foi para o seminário de batalha espiritual. Mas como eu e a Viviane, os irmãos são conhecedores, nós não temos tempo de nada, de sair, de fazer nada, estamos sempre envolvidos com a obra. O pastor Alessandro achou por bem nos levar em Real do Cabo para conhecer ali, apesar que ela já conhecia, como falei para os irmãos, mas eu fui na carona ali para conhecer isso no intervalo do sábado. Então eu coloquei no Facebook algumas fotos, mas a grande verdade é que o objetivo de eu estar ali foi para o seminário, mas como família também precisamos do momento de lazer. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E Deus permitiu que estivéssemos ali. Glória a Jesus. E foi uma bênção, a paz de Deus. E não parou por ali, porque quando eu saí, eu tive que ir direto para o Espírito Santo. Fui pego de surpresa, surpresa mesmo, tá? Não foi totalmente surpresa, porque Deus avisa a gente, né? A Viviane foi daqui, ela falou comigo para pregar, e eu falei que não, mas tudo bem. E o pastor da igreja simplesmente, ele orou pelo pregador, e quando acabou a oração, me deu o microfone. Eu era o pregador, não sabia até então, mas Deus abençoou, e foi tudo porque os irmãos estavam me cobrindo de oração. Eu estava ali debaixo de autoridade, debaixo da autoridade do meu pastor e da igreja que está orando pela minha vida. Então louvo a Deus pela vida dos irmãos. Amém, igreja? Glória a Deus. Diga para o teu irmão que Deus vai falar contigo nessa noite. Eu vim aqui porque eu quero ouvir Deus falar. Amém? Glória a Deus. Vai falar para o seu irmão? Eu vim aqui porque eu quero ouvir Deus. Então não converse comigo, mas pode dar glória a Deus, isso não atrapalha não. Amém, igreja? Meus amados, eu quero trazer uma palavra dessa noite. Eu até peço um pouco de paciência aos irmãos. Hoje é culto da família. Até então nós cantamos, nós se alegramos em falar, em cantar, em louvar a Deus. Mas como culto da família é necessário deixar Deus tratar conosco também em alguns aspectos. Deus tem colocado no meu coração um projeto para nós começarmos aqui uma espécie de conferência com a família, mas isso não é hoje. Isso aí vai ser dias selecionados. Se for possível, vou trazer até alguns vídeos para alicerçar a base da sociedade, que é a família. E eu tenho uma notícia para te falar, que você já sabe,
que Satanás, ele é astuto e ele é esperto. Ele sabe como fazer para destruir uma sociedade ou para destruir uma igreja. Amém, igreja? Sabemos que nunca vivemos uma época onde os valores da família estão tão deteriorados, ou estão tão acabados, ou tão sem valor. Você já tem percebido isso? E isso não começou de agora. Nos anos 60 começou uma grande briga já em relação à independência feminina, os irmãos sabem. A briga é onde começou, de certa forma, mudar muito o modelo da família, o modelo da família, então, como instituição. Vemos que a cada dia que passa está mais fora daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, ou daquilo que Deus quis como projeto original para a família. Eu estava vendo algumas pessoas ensinar sobre isso e atentei para uma coisa, que hoje existe, pelo menos até o ano passado, existia mais de 800 projetos contra a igreja e contra a família para ser votado. E esse pastor até falou que nós vemos aí na mídia, Marco Feliciano, Ciro Malafaia brigando contra 3 ou 4 projetos, mas existe muito mais por trás que está tendo briga para aprovar, e pastores brigando contra, nos ajudando, vereadores, deputados, porque a coisa está muito séria. O valor da família está cada dia mais baixo, está cada dia pior, cada dia que passa. Se hoje é culto da família, eu preciso trazer para você uma palavra sobre família. Eu quero usar nessa noite como modelo a família de Jó. Eu quero que nós enxerguemos hoje o livro de Jó, a história de Jó, num aspecto diferente daquilo que nós conhecemos, para falar a respeito da família de Jó. Amém, igreja? E teve algo que me chamou a atenção, eu quero trazer para a igreja nessa noite, que talvez você não tenha ideia de como o casamento já foi valorizado no mundo antigo. No último mês eu falei um pouco sobre Abraão e Sara ali em Gerar. E um pastor acabou me trazendo uma outra visão dessa passagem. Eu quero que a igreja entenda o seguinte: que Abraão havia realmente combinado com Sara que por quando ele chegasse em terra diferente, ele diria apenas que Sara era parente dele, ou apenas irmã dele, e não que Sara também era esposa dele. Mas por que Abraão disse isso para Sara? Entenda uma coisa aqui, para você entender o valor que tem um casamento diante de Deus. Por que Abraão disse para Sara? Porque Abraão entendia que quando ele chegasse numa cidade ou num reino diferente, as pessoas iriam olhar para Sara, e a Bíblia fala que Sara era muito bonita, e que assim as pessoas daquela cidade iriam desejar a Sara e iriam matá-lo para possuir, ou para casar, ou para ficar com a Sara. Entenda uma coisa aqui, e se você parar para analisar, o maior grau de pecado psicológico, ou que nós conhecemos hoje, o maior grau de culpa é o homicídio. Entenda isso, ou não? Aleluia. O que nós conhecemos hoje como ápice de um pecado ou de uma maldade é o homicídio. Nossa, por que matou? Não é assim? Precisava ter matado, podia só ter roubado. Por que chegou a matar? É o homicídio. Mas você consegue entender, palavra do pastor, você consegue entender que mesmo o ímpio no mundo antigo, aleluia, ele sem escrúpulo para matar, preferia matar do que dissolver um casamento, do que ficar com uma mulher casada. Entenda isso. Preferia matar o marido do que ficar com uma amante, do que ficar com uma mulher casada. Aleluia. O tamanho que o casamento já teve, o valor que um casamento já teve no mundo antigo, mesmo no meio dos ímpios. Só que se você achar que é coisa da minha cabeça, eu vou falar de um rei bem conhecido que chama Davi. Davi, ele desejou a Betseba. Ele quis ficar com a Betseba. E Davi pecou com a Betseba. Agora entenda uma coisa. E ela engravidou. Mas entenda uma coisa. Davi era rei. Ele poderia usar o poder dele e ficar com uma amante de Betseba, ou não? Ele poderia usar o poder dele e ficar com a Betseba. Tomar simplesmente uma mão grande de Urias, ou não? Mas ele preferiu cometer agora um homicídio. Matar o marido daquela mulher, mas não ficar com uma amante daquela mulher. Tamanho era o valor que era dado o casamento no mundo antigo. Se você parar para analisar, esse é o valor que Deus dá ao casamento. É claro que Deus não quer que ninguém mate ninguém, presta atenção, é isso que eu estou falando. Mas para Deus o casamento ele não pode ser dissolvido. Aleluia. Uma aliança
ainda que firmada por mão de homens, ela não pode ser quebrada. Não vou falar sobre isso hoje, mas eu vou falar sobre a aliança. Aleluia, que não pode ser quebrada. Mas voltando aqui à história de Jó. Nós conhecemos Jó como o homem mais rico do Oriente. Um homem que possuía 3.000 camelos. Aleluia. 7.000 ovelhas. 500 juntas de boi, 500 jumentos. Traduzindo para a linguagem de hoje, eu falei aqui uma vez no estudo sobre Jó. Um camelo é como se fosse um carro importado no dia de hoje. Como se fosse um carro caro, uma Ferrari. E se você olhar na internet e ver o preço de um camelo, tem camelo de 1 milhão, realmente. Mais de 1 milhão. Aleluia. E ele tinha 3.000 camelos. Poderia falar que as ovelhas eram com certeza bem mais baratas que os camelos. Mas também no dia de hoje, também não seria tão barato. Assim como um boi. A roupa do boi é R$900, ou não? Aleluia. E somando a fortuna de Jó, nós fizemos um cálculo aqui, dava cerca de 3 milhões de reais na linguagem de hoje. Lembra disso? Aleluia. Só que eu quero trazer para vocês algumas características dessa família, da qual nós precisamos aprender nessa noite, e até seguir como exemplo. Eu quero começar nessa noite, meus irmãos, falando a respeito das características da mulher de Jó, como mãe e esposa. Eu sei que a mulher de Jó, ela é muito lembrada por uma frase infeliz que ela falou no momento de aflição de Jó, melhor dizendo. Ela é lembrada porque ela falou: amaldiçoa seu Deus e morre. Amém, igreja? Quem está me entendendo até aqui, diga amém? Amém. Aleluia. Eu sei que a mensagem de hoje é uma mensagem de instrução. Mas ainda que você não fique dando glória a Deus, mas preste atenção, porque Deus está falando contigo nessa noite. Aleluia. Deus tem algo a tratar nessa noite. E vai devagarzinho e vai falando. Só você prestar atenção que Ele está falando comigo e com você nessa noite. A mulher de Jó, lembrada por uma frase infeliz. Mas essa mulher tinha características que eu precisei observar, entender e trazer para a igreja nessa noite. Aleluia. A mulher de Jó, ela era uma mulher virtuosa. Por quê? Ela tinha caráter, sabia como cuidar de um lar. Como se faz a mulher virtuosa. Josué, mas como que você pode me dizer isso? Aleluia. Eu vejo nos filhos. Quem passa a maior parte da criação é a mãe. No conceito original de Deus, entenda isso. Eu sei que hoje isso está mudado. Eu sei que com a independência feminina isso está mudado. A mulher hoje, que não trabalha para cuidar dos filhos, não é bem vista igual era no casamento original. Entenda isso. A mulher quis a sua independência, então ela quer trabalhar fora, nada contra. Aleluia, nada contra. Ela quer, aleluia, colocar o filho na creche, para a creche ser responsável pelo filho. Eu sei que precisa porque trabalha fora. Mas no conceito original, a mulher, aleluia, é aquela que cuida do filho, toma conta, ensina o filho. Ainda que o pai, quando chega em casa, aleluia, fala algumas coisas, mas geralmente é a mãe que fala para o pai: ó marido, ó amor, glória a Jesus, eu estava trabalhando e Francisquinho fez isso, isso e isso, eu fiz isso, isso, isso e isso. Aí o pai vai lá e ajuda: Francisquinho, como é que foi o seu dia? Você não obedeceu a sua mãe? Você não andou conforme o ensino da sua mãe? Então eu vou te colocar em castigo. Ou como a Bíblia fala, vou pegar uma vara aqui e vou disciplinar você, mas é por isso, isso, isso. Não é bater ou disciplinar sem avisar o motivo. Glória a Jesus. Então geralmente é a mãe que passa a maior parte do tempo com o filho. E a Bíblia me diz, aleluia, que havia comunhão nessa família. A Bíblia me fala que Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas. Amém, igreja? Pode dizer amém nessa noite? Amém. E a Bíblia me conta que todas as vezes que havia festa na casa de um dos seus filhos, convidavam as meninas para estar junto. Aleluia. No original seria no seu aniversário, chamava as meninas para estar junto. Só que se você ler o contexto, você vai entender que não era só aniversário. Ele deveria ter também outras festas, outras reuniões, e havia comunhão para estar junto. O filho, se não tivesse sido criado em comunhão dentro de casa desde pequeno, ele poderia procurar só os amigos. Ele poderia querer uma viagem para longe e não levar ninguém, se isolar, mas não. Aleluia. Crescendo uma comunhão, porque uma criança precisa aprender quando é pequena, e quem ensina é a mãe. Então a mãe tinha essas características. A questão é, aleluia, uma mãe tem 3 filhas meninas, ou 2 filhos meninas que seja. Aí dá um brinquedinho para o filho A,
ensina que filho A não pode prestar para o filho B. Está errado. Está errado. Tem que ensinar a minha criança a dividir. Aleluias. Por favor, preste atenção aqui na palavra que Deus quer falar com cada um de nós aqui nessa noite. Aleluias. Eu preciso ensinar a minha criança a dividir desde pequena. Porque se não ensinar quando é pequena, quando crescer, vai ser tarde demais. Entenda isso. E às vezes eu tenho 2 filhos homens. Eu dou um carrinho para um e ensino que não pode prestar para o outro. Tem que ensinar os 2 a dividir. Não, vamos brincar junto. Vamos andar junto. Aleluia. E assim vai crescendo. A mesma coisa, menina. Se é o mesmo tamanho, até a roupa. É interessante que aprenda a dividir. Por quê? Para ter comunhão. Só que a criança fala não, começa a chorar, e aí a gente com pena faz a vontade da criança, e a criança não empresta, e porque é dela, então não mete a mão. Está errado. Aleluia. Se havia comunhão com os filhos de Jó, é porque a mãe ensinava certo. Aleluia. Porque a Bíblia diz: instruir a criança no caminho. É criança. Aleluia. E é claro que o livro não está escrito em ordem cronológica para poder colocar isso aqui, mas é um manual para nós. Aleluia. O primeiro manual para a família foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. Moisés saiu do Egito, vão cerca de 600 famílias que passaram no Egito. E Deus chega a Moisés e fala em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao 9, fala que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as ensinarás a teus filhos. Aleluia. O manual é a palavra de Deus. E tu ensinarás a teus filhos, e delas falarás ao assentar, ao levantar, ao deitar, ao acordar. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Amém, igreja? Então o manual, glória a Jesus, o manual de instrução para a minha família é a palavra de Deus. E esse manual foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. Eu não posso colocar na ordem cronológica para falar aqui da família de Jó, mas por uma questão de consciência, de bom senso, ela ensinava os seus filhos no caminho que devia andar desde pequeno, ou desde criança. Amém, igreja? Amém. Aleluia. E se ensinou a criança a ter comunhão, a criança cresce em comunhão. Se eu ensinei meu filho desde pequeno a ser amigo do irmão ou da irmã, ou respeitar os mais velhos, vai crescer com isso. Aleluia. Meus amados, hoje nós temos um modelo diferente de família. Mas quando eu pergunto para você qual era o modelo da sua mãe e do seu pai, a maioria que vai dizer: não, na minha época, meu pai trabalhava e a mamãe estava em casa cuidando da gente. A criança ia para a escola e ela voltava na hora do almoço sabendo que mamãe estava em casa esperando. Aleluia. Comida pronta. Tinha uma referência familiar. E hoje, aleluia, não é mais o modelo que nós temos. Então vamos recorrer à palavra de Deus, pedir misericórdia a Deus e não deixar a família ser destruída por conta da nossa negligência como pai e mãe. Aleluia. Entenda isso. Glória a Jesus. Então veja essa primeira característica da esposa de Ló. Ela tinha caráter, como mulher virtuosa, como mãe, sabia criar os filhos. Aleluia. Glória a Jesus. Uma outra característica, ela amava seu marido. Pode parecer que não, mas ela amava seu marido. Ela foi esposa de Jó quando Jó era bilionário, quando Jó tinha ainda 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois ou 1.000 bois, 500 juntas de 500 jumentos. Aleluia. E de repente a Bíblia conta que Jó começa a receber notícias ruins. Eu quero pular a parte aqui de Satanás falar com Deus. Eu quero focar aqui na parte da família de Jó. A Bíblia conta que Jó começa a receber notícias ruins. E nessas notícias, aleluia, trazendo aqui para a palavra de hoje, a empresa de Jó lá na Avenida Brasil foi assaltada e levaram todos os caminhões. Não, mas aí foram, levaram todas as Ferraris que ele tinha, levaram todos os camelos. Aleluia. De repente, chega a notícia que ele perde agora também todo o seu gado, todas as suas ovelhas, todos os seus bois. E ela está do lado de Jó. Ela está do lado de Jó. A Bíblia fala que ela continua do lado de Jó. Eu vou te mostrar depois alguns versículos lá na frente que mostra que ela continuava do lado de Jó. Aleluia. Então ela amava seu marido. Só que agora ela criou as criancinhas. Aleluias. Ensinou a falar as primeiras palavras, mamãe, papai.
Aleluia. E ele recebe a notícia que não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro. Os 10 filhos que ela tinha, 3 meninas e 7 meninos morreram. Aleluia. Uma coisa que já é triste demais. Imagina uma mãe que perde um filho. Meu Deus. Mesmo que tivesse 20, ia sofrer. Aleluia. Eu posso falar até de uma senhora, já tem uma idade muito avançada, mas que teve vários filhos, que a falecida mãe do meu pastor Gênesis. E quando esta perde um dos filhos, que é o irmão do pastor Gênesis, olha que ela teve, se não me engano, 15 filhos, não foi isso? Teve muita quantidade de filhos. Eles, mesmo ela com a idade bem avançada, em cima numa cama, já não tinha total consciência, mas eles tiveram que preparar um ambiente para dar a notícia de um filho. Aleluia. Porque ela poderia não suportar e morrer. Entenda isso. E agora imagina uma mulher que ainda está em consciência, que sabe muito bem o valor das coisas, criou, aleluia, seus filhos de forma perfeita, recebe uma notícia que do nada, sem pecar, são justos, pessoas poucas, perderam 10 filhos. É muito natural que uma pessoa, entenda isso, que uma pessoa em seu ápice de desespero, amaldiçoe ou não? É rápido desespero por conta do que ela tinha acontecido. Talvez se fosse eu e você, tinha chupado o balde. Não tinha só mandado amaldiçoar o seu Deus morrer, não, tinha metido o pé. O casamento de hoje, que não é mais valorizado, teria procurado outro marido, outra esposa. Aleluia. Porque a promessa que é na riqueza e na pobreza, hoje não vale mais para todos. Que é na saúde e na doença, hoje não vale mais para todos. Lembrando que essa mulher, aleluia, a Bíblia não fala que ela disse isso quando perdeu 10 filhos. Eu penso no desespero que ela teve. Mas ainda sobrou o marido. Ainda sobrou o marido. Só que agora, numa segunda colocação, Satanás também toca na saúde do marido. Aleluia. Só que quando toca na saúde do marido, o seu hálito, eu vou dizer para você lá na frente, era podre. Aleluia. Ele cheirava mal. Entenda isso. Ela perdeu os filhos, mas com saúde, vamos trabalhar. Aleluia. Deus pode nos dar uma nova família. Mas agora estou vendo para você, também está morrendo. Não sobrou dinheiro, não sobrou casa, não sobrou nada, e tu está morrendo. Meu Deus, misericórdia. Aleluia. Mas ela amava seu marido. E mesmo você podendo me dizer, Josué, ela falou, amaldiçoa seu Deus e morre. Aleluia. Eu digo para você, foi um ato de desespero da parte dela. Lembrando que Deus valoriza a família e valoriza a família original. Aleluia. Deus valoriza a família, mas aquela que está escrito lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, que eu fui testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Deus valoriza essa aliança. Aleluia, que você fez com o marido ou com a mulher da tua mocidade. Então a segunda característica que eu aprendo aqui, ela amava seu marido. Aleluia, glória a Jesus. A mulher de Jó também teve espírito de superação. Josué, e uma família precisa ter isso tudo. Por quê? Não é só flores, meu amado. Não é só um mar de rosa. Tem uma frase que foi falada pelo pastor Cláudio Duarte, e eu venho descobrindo no último dia que é uma frase que foi popularizada pela esposa de Billy Graham, que alguém pergunta para ela se ela e o marido dela já havia pensado em divórcio alguma vez. E ela responde, divórcio não, mas assassinato todos os dias. De vez em quando que pensa. Casamento não são flores. Aleluia. Quantas vezes você parece que está tudo bem, aleluia, mas você começa a brigar com a sua esposa porque você não entende o que ela falou, ou ela briga com você porque não entende o que você falou, porque são pessoas diferentes debaixo do mesmo teto. Foi criação diferente que agora está debaixo do mesmo teto. Viviane foi criada por uma família que criava de uma forma. Eu fui criado por uma família que me criou de outra forma. Entenda isso. Então nem tudo são flores dentro do casamento. Só que quando eu falo da esposa de Jó, aleluia, ela passou por flores, sim, mas agora ela estava numa situação, você vai conferir comigo em Jó 19,
do versículo 17 ao 19, diz assim, o Jó falando: minha mulher acha repugnante meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risadas quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Agora tem uma coisa, aleluia. Quando você começa a ler todo o texto, você vai ver que Jó começa a falar: fulano se afastou, meus amigos foram embora, fulano de tal me detesta. Mas quando ele chega a falar da sua mulher, ele fala: ó, o barco para minha mulher está sendo insuportável. Mas não fala que a mulher foi embora. Entenda isso. Não fala que a mulher foi para outro casamento. Aleluia. Ou seja, apesar de tudo que estava acontecendo, mas ela teve espírito de superação. Uma esposa precisa ter espírito de superação, precisa passar pelo que é bom e pelo que é ruim do lado do seu marido. E tem um detalhe, aleluia. Deus, Ele move céus e terra para te ajudar a cumprir a aliança. Aleluia, entenda isso. Se você é fiel à aliança, Deus é capaz de mover céus e terra para que você seja abençoado dentro dessa aliança. Glória a Jesus. Uma outra coisa que eu poderia trazer como quarta característica da esposa de Jó: ela era fiel e paciente esposa. Aleluia. Fiel e paciente esposa. Se o meu coração se deixou apaixonar por outra mulher, esse aqui é Jó falando, ou se fiquei à espreita da porta do meu próximo, então que minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem, e outros ainda se deitem com ela. Se Jó fala isso, é porque ela estava sendo fiel a ele, ele estava perto dele, entenda isso. Aleluia. Senão seria diferente: a minha mulher já não está mais mesmo comigo, então agora pode acontecer o que vai acontecer. Não, independente da situação, ela continuava sendo uma esposa fiel e paciente. Aleluia. Por que eu falo paciente? Porque no dia de hoje, meus amados, aleluia, onde o casamento está tão sem valor, se o marido cai numa cama, não são poucas, ou se uma esposa cai numa cama, não são poucos homens ou maridos ou mulheres que passam algumas semanas, alguns meses, já estão de olho no novo casamento. Aleluia. Mas ela não. Ela via o que estava acontecendo. E quando ela começava a puxar: poxa, meu esposo é íntegro, ele ia para casa depois do trabalho, ajudava ele, estava bem comigo, nossa família. Porque eu falo assim: tinha comunhão dos filhos, é porque os filhos vinham comunhão dos pais. Aleluia. O filho é reflexo do pai e da mãe. Tem caso raro? Tem. Aleluia. Tem caso que o pai e a mãe não dão um bom exemplo e o filho se supera? Tem. Mas numa regra comum, os filhos são reflexos da sua criação, é reflexo do pai e da mãe. Glória a Jesus. Agora, uma outra coisa, para poder sair da mulher de Jó e falar de Jó: ela foi vitoriosa. A esposa foi vitoriosa. Por que ela foi vitoriosa? Aleluia, glória a Jesus. Em Jó 42, 12 a 13, conta a história que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhos. Aleluia. Ela passou por todos os momentos de tribulação do lado de Jó. A Bíblia não fala que Jó casou com uma outra mulher. E já eu quero deixar de sacar algo para você aqui. Aleluia. Se você só tem um filho, se você ainda não tem filho, ou se tem 2, 3, 4 filhos, Deus só vai te dar aquilo que você é capaz de cuidar, de educar. Entenda isso. Os filhos são herança do Senhor. Não os sobrinhos são herança do Senhor, nem os netos que são herança do Senhor. Entenda isso. Os filhos são herança do Senhor. Por que eu falo isso? Porque quando Deus, a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro a Jó, mas não deu nem uma outra mulher, nem em dobro a quantidade de filhos. Entenderam aqui? A fortuna de Jó, Deus dobrou. A riqueza de Jó, Deus dobrou. Mas Deus sabia que ele, como um pai, e a esposa, como mãe, tinha passado um teste para cuidar de 10 filhos. Então deu novamente 3 filhas e 7 filhos. Glória a Deus. Aleluia. Entenda
isso. Então, se você tem um filho, não reclame. Agradeça a Deus. Deus vai te dar de acordo com a sua capacidade. Se você ainda não tem, aleluia, Deus está te preparando para ter. Se você não tem, Deus está preparando a sua estrutura para ser um bom pai ou uma boa mãe. Para ser uma família alicerçada na palavra de Deus. Família cheia da palavra de Deus. Aleluia. Agora eu quero falar de Jó como pai. Nós conhecemos Jó como servo de Deus, como íntegro. Jó, aquele que Deus dá testemunho dele. Mas entenda Jó como esposo e pai. Como pai, ele participava da vida dos filhos. Seu Zago prova isso. Jó, capítulo 1, versículo 5. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los. Algumas traduções está, Jó enviava. Mas a verdade é que Jó enviava mensageiros. Ou Jó mandava chamá-los, entenda aqui, entenda isso aqui. E fazia com que se purificasse. Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, eu estou falando de filhos que nem estão mais dentro de casa, são casados, têm a sua casa. Mas porque Jó e sua esposa deram uma boa educação, aleluia, ensinaram eles, Jó continuava se preocupando como sacerdote daquela família. E agora a Bíblia diz que os seus filhos davam festa em suas casas. E terminando os banquetes, Jó mandava chamar e falar: senta agora aqui que papai quer conversar contigo. Eu pensava que não, eu pensava que era só em pensamento, porque ele dá sacrifício, oferece sacrifício por conta disso. Mas fala aqui que mandava chamá-los e para que eles se purificassem. Ou seja, senta aqui, o que você fez de errado? Como foi? O papai quer saber. Só que se a atitude dele era constante, quer dizer que não era só agora. Se era constante, ele ia falar isso, então é porque começou desde criança. Amados, tem coisa que não adianta eu tentar ensinar depois de velho. Tem que começar cedo. Eu vou usar o testemunho de uma irmã, que não é da nossa congregação, é de outra congregação que eu dirijo. E ela chega lá em casa, começa a conversar com Viviane. A filha dela é criança ainda, tem 6 anos de idade. É criança. Que você fala assim: ah, bonitinha, aleluia, isso é bonitinho, deixa porque é bonitinho. Mas se não ensinar agora, quando crescer já era. E essa criança recebeu um bocado de roupa. E dentro dessas roupas tinha uns shortinhos curtinhos. E ela percebeu que a filhinha chegava na escola e colocava os shorts e começava a se olhar no espelho, vendo como é que estava. É uma criança que você acha bonitinho. Ela resolve fazer o seguinte: peraí, filhinha, esse shortinho aqui, filhinha não vai mais usar. Tem um montão de vestidinho bonitinho que eu vou tirar, tá? Do armário. A criança não entendeu, foi para a escola. Quando voltou, a mãe já tinha tirado. Foi lá procurar, não achou, começou a chorar. O que a mãe fez? Deixou chorar. Mas será que você deixa chorar? Não, ia fazer: para, é só um shortinho curtinho, deixa usar, nada a ver, nada demais. Só que se eu não tratar agora, amanhã será tarde. Se eu não ensinar na base, quando for velho, não tem mais como. Aleluia, eu preciso ensinar agora. O sábio Salomão fala: instrui a criança, instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. É quando é criança. O grande problema é que quando é criança eu acho bonitinho. E quando fica velho eu quero brigar. Não adianta mais. É quando é criança que eu tenho que educar o meu filho, eu tenho que ensinar meu filho. E Satanás, ele é esperto, ele começa na base familiar. Se você for ver, as leis estão entrando para as crianças, está começando pelas escolas. É na base. Porque pegar alguém que já tem uma mente formada, ele vai ter muito sucesso. Mas se pegar na formação de caráter, ele vai ter sucesso. Então, pai, usa essa inteligência, aleluia, e vamos tratar enquanto é criança, enquanto pode me ouvir, enquanto está sob meu domínio. Entenda isso. Glória a Jesus, aleluia. Então, ele era um pai que participava da vida do filho. Aleluia. Ele não era omisso. Se fosse no dia de hoje, ele seria aquele pai que olha a internet que o filho está olhando. Seria aquele pai que vai na escola, na reunião. Seria aquele pai que olha no celular. Seria aquele pai que bloqueia a internet para o filho não ficar até tarde vendo que não presta, que não deve. Jó participava da vida dos filhos. Aleluia. Aprenda com Jó. Jó orava
com os seus filhos e pelos seus filhos. Na sequência desse mesmo versículo, fala assim, Jó 1:5, parte A, e depois para a parte C. Ou melhor, aleluia, Jó 1, versículo 5, parte B. E fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Por que eu usei aqui que ele orava com os filhos e pelos filhos? Porque creio eu que quando ele chamava seus filhos e fazia com que se purificasse, como que alguém pode se purificar? Aleluia. Eu creio que através da palavra, através da oração, ou não. Aleluia. Vamos orar aqui, Papai do Céu. Você precisa ser crente também. Só que Jó fazia com os filhos, e quando os filhos iam embora, Jó pensava assim, olha, eu confio nos meus filhos, mas confio desconfiando. Pode ser que algumas coisas eles ainda fizeram e não quiseram me contar. Aleluia. Eles me contaram que eles tiveram coragem, mas pode ser que algumas coisas não me contaram. Então Jó, se você quiser conferir comigo, Jó 1, versículo 5 fala: sucedia, pois, que tendo decorrido todos os dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pegaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Em outras palavras, na sua mente. De repente não me contaram, mas pode ser que tenha alguém oculto que não me falaram. Então, Deus, quero te pedir perdão por isso também. Deus, me perdoa se em algum momento eu negligenciei alguma coisa para meu filho. Então, Deus, abençoa meu filho, perdoa meu filho, protege meu filho, cubra com teu sangue, Deus. E assim já fazia constantemente pelos seus filhos. Quantos estão me entendendo? Diga amém nessa noite. Amém. Aleluia. Jó como marido, ele amava e compreendia a sua esposa. Deixa eu explicar por quê. Eu vou usar Jó 2, 9 e 10, que é o texto que nós conhecemos numa outra visão. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe seu Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata ou como uma maluca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Eu falo que tudo isso Jó não pecou com os lábios. E depois no 19 ele fala: minha mulher acha repugnante meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Ou seja, meu bafo para minha mulher, ela não consegue nem chegar perto de mim. Seria isso. Agora, por que eu usei esse texto? Porque algo que talvez você não tenha notado: ele não chama a mulher de louca. Ele não chama a mulher de louca conforme alguns podem pensar. Respeita a sua mulher. Ele fala: você está falando igual uma louca, mas eu sei que você não é louca. Poxa, minha esposa, tivemos tudo de bom da parte de Deus, você não vai aceitar também o que é ruim da parte de Deus? Mas ele fala: você fala como uma louca. Ele não chama ela de louca, entenda isso. Ele respeitava a sua mulher. E no capítulo 19, eu estou te dando alguns motivos pelo qual pode ser que essa mulher não suportava mais também. Aleluia. Aquele homem estava podre, não só na sua pele, não só na sua saúde, mas quando ele abria a boca, cheirava mal. Como é que uma esposa que tem intimidade com o seu marido, imagina isso, está conversando com ele tete a tete, ele abre a boca, ela quase morre. Meu Deus do céu, não é qualquer um não, amados. Então Jó entendia isso. Ele entendia isso. Aleluia, glória a Jesus. Amém, igreja? Uma outra coisa interessante aqui: Jó era um marido fiel. Jó era um marido fiel. José, me prova. Me prova. Jó 31, versículo 1. Glória a Deus. Fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó era um marido fiel. Só que fidelidade, meu irmão, vai muito além de adultério. Entenda isso. Fidelidade vai muito além de você trair a sua esposa com adultério. Fidelidade, ser fiel, vai em você compartilhar a sua vida com a sua esposa. É você não esconder a sua vida à sua esposa. Entenda isso. Ser fiel à sua esposa, ou à esposa do seu marido, é essa história. Eu e Viviane começamos a estudar algumas coisas juntos, disso aí, e eu estou apanhando também, não digo que não, porque eu estou apanhando. E ela grita no seu íntimo: fala a Deus! Que se abrir a boca e vou olhar de cara feia. Falei: Viviane, senta aqui, mas não é para me criticar, vamos aprender junto. Assim mesmo. Eu também não vou criticar não, fica tranquilo. Começamos a estudar junto algumas coisas, e ali nós aprendemos. História de ter sem celular para o marido saber o que é isso, eu escondendo que era meu marido.
Mulher ter senha de celular para o marido não olhar? Que história é essa? Ou vice-versa? Senha de e-mail, senha de Facebook, senha disso. Ah, minha privacidade. Então não casa. Você casou, você é um com a sua esposa, a esposa é um com você. Não tem mais privacidade, então não casa. Aleluia, essa é a grande realidade. Ser fiel não é só não adulterar. Se eu minto para minha esposa, eu sou infiel. Se ela mente para mim, ela é infiel. Tem até um exemplo interessante que infelizmente acontece muito. Aleluia. Vou dar. Glória a Deus. Marido compra coisa sem falar com a mulher. E mulher compra coisa sem falar com o marido. Então, e dois. Tem que parar com isso. Marido sabe que comprou. Aí um exemplo. Marido vai lá, mulher vai lá e compra um sapato. Mulher vai de sapato. Glória a Jesus. Compra um sapato. Pega o sapato, o marido sabia, esconde o sapato. Passa alguns meses, bota o sapato dentro do guarda-roupa. Pouco o marido pega, mexeu, vê o sapato. Mulher, que sapato é esse aqui? A mulher fala, ô marido, esse sapato há mais de meses. Você nunca viu, marido? Então você é insensível, nunca olhou para o sapato? O cara se sente culpado, não vai perguntar lá para a mulher. Mas é assim, amados. Infelizmente é assim. Compra no escondido, mente. Mas descobre e sai como errado na história. Porque a mulher, nessas palavras que ela fala mais por segundo, ela aprende a manipular também, tá? Mulher é boa de lado. O homem perde argumento. O homem, às vezes, até meio que violento, ele perde argumento. Mas nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Temos o coração de carne, não de pedra mais. Então suportamos, sim. Mas a mulher tem muito mais argumento do que o homem. É ou não é, amados? Aleluia. A mulher quebra. O homem se sente errado na coisa que está certa. Essa é a grande realidade. Aleluia. Glória a Jesus. Então ser fiel é também não mentir. Ser fiel é fazer as coisas juntos. É compartilhar. Aleluia. Ser fiel é minha esposa ser minha melhor amiga. Entenda isso, meu marido ser meu melhor amigo. Você ser fiel. Escuto ele, fala a verdade para ele, ainda que doa, mas fala a verdade para mim. E assim a gente vive junto, vive bem. E Deus abençoa o relacionamento. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então ele era o marido fiel. E os filhos? Falei de uma família. Falei da mulher, falei do pai e os filhos. Os filhos conservaram-se em união. Se os filhos continuavam em união, então eles honravam o quê? O ensinamento dos seus pais. Amém, igreja? Jó 1,4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Ou seja, viviam em comunhão e não havia disputa entre eles. Por quê? Todos tinham suas casas. Podia muito bem um filho chamado Francisquinho fazer uma festa no mesmo dia do filho chamado Joãozinho e disputar onde que ia, mas não, era um de cada vez. Hoje a festa é na minha casa, vamos para lá. Eu sei que numa tradução é no seu dia ou no dia do seu aniversário, mas eu digo aqui para outros dias, hoje é na minha casa, vamos para lá. Ah, falando, hoje é na minha casa, vem para cá. E assim era. Comunhão que aprenderam de berço. Amém, igreja? Comunhão que aprenderam de berço. Entenda isso. Eles então honravam seus pais, obedeciam seus pais. Por que eu falo isso? Porque terminaram o período de banquete, Jó 1, 5a, novamente, que eu gosto mesmo texto, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. Eu escuto uma coisa: se ele não fosse obediente a seus pais, não honrasse seus pais, Jó ia mandar chamar o mensageiro ia voltar sozinho, ficar falando sozinho. Diga lá pro velho, mas depois eu vou, quando der eu passo lá. Mas não era assim. Aleluia. A Bíblia fala que terminava o período de banquete, de festa, Jó já mandava chamá-los e fazer com que se purificassem. Se tem continuação no versículo, então na verdade eles vinham, Jó conversava com eles, passava o que era certo para eles, fazia um diagnóstico para eles, ou da vida deles, eles voltavam para suas casas, e agora Jó ia orar também pela madrugada. Então eles eram obedientes. Amém, igreja? Estão entendendo até aqui, igreja? Eu falei, culto de família, louvamos juntos, mas não vai ser completo se eu não trouxer uma palavra de família para você nessa noite. Agora,
Vou terminar essa mensagem falando algumas coisas rapidamente. Proteja a sua família. Eu vou dar algumas coisas que você precisa, de que você tem que proteger a sua família. Aleluia. Primeira coisa, do diabo. Como proteger a minha família do diabo? Como Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Só que ele também disse que havia cárcere de demônios só saía com jejum e oração. Como proteger a minha família do diabo? Jejum, oração e palavra. Aleluia. Meus amados, o pastor estava ensinando sobre isso, eu estava observando, eu e Viviane. E ele fez uma pergunta que eu vou fazer para você. Há quanto tempo você não jejuma pela sua família? Maridos, há quanto tempo você não jejuma pelo seu casamento? Vamos parar de brigar. Vamos parar de ver só as falhas e defeitos. Vamos jejuar pelo nosso casamento. Ei! Deus fala contigo nessa noite. Fala comigo também. Eu jejuo porque eu quero trocar de carro. Jejuo porque eu quero a promoção. Jejuo porque eu quero melhorar aqui o meu toque no teclado. Mas qual foi a última vez que eu, Josué, jejuei pela Viviane, pelo meu casamento, pela minha família? Aleluia. Há quanto tempo você não chama a sua família para orar junto? Aleluia. Havia uma prática de quando eu era criança, que hoje eu fico louvo, quando alguns ainda fazem, eu falo que eu preciso voltar, que era o culto doméstico. Culto doméstico nós fazíamos aquele culto na nossa família, era eu, minha irmã, meu irmão, orávamos, cantávamos, dávamos uma oportunidade um para o outro. Precisamos voltar a isso, essas práticas. Eu não posso deixar que o demônio atue na minha casa. Eu não posso deixar que o diabo ganhe terreno na minha casa. Existem situações que são emocionais, mas existem diversas situações que são espirituais. Entenda isso. Efésios, capítulo 6, está dizendo que a minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o demônio e principados que operam nas regiões celestiais. Existem situações que são emocionais, mas tem situações que também são demoníacas, que eu preciso proteger a minha casa do diabo. Aleluia. Aleluia. Uma outra coisa, eu preciso proteger a minha família do excesso de entretenimento. Meus amados, é triste, mas é uma realidade. WhatsApp, Facebook, televisão. Hoje eu tenho televisão no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, na varanda, na garagem. Ou não? O celular estou dando para uma criança de 5 anos de idade, não sabe, nem entende que tem celular, está mexendo no celular. Como disse o pastor, e isso é uma realidade que a gente vê. A criança pega o celular, começa a brincar, jogar, você não sabe nem que ela está jogando, não sabe nem que ela está vendo. Também está jogando um jogo que está dando maldição para dentro de casa, para a cabeça dela, ensinando a matar, ensinando a roubar, ensinando a não respeitar as pessoas. Foi até mencionado algo que eu já vi, que é o tal de GTA, que ensina você a roubar velhinho, roubar carro, e respeitar a autoridade. Não é, Silvia? Não é assim? Aleluia. E a criança está lá brincando. Aí acaba a bateria do celular da criança, pega no pai, o pai dá. Por quê? Porque não quer ter trabalho. Mas tem uma coisa aqui, um conselho, quero repassar para a igreja. Tenha trabalho com o teu filho hoje, enquanto ele é pequeno, para não ter trabalho quando ele crescer. Entenda isso. Quem tem trabalho com o filho pequeno quando cresce, pode recolher alguma coisa boa. Mas se não tem trabalho quando é pequeno, a maioria, tem exceções, tem, mas a regra é, para ter trabalho quando o filho crescer. Então, prefiro que trabalhe agora. Por quê? O que nós fazemos? Eu não quero sentar para conversar com meu filho, não quero brigar com meu filho, não quero ouvir o choro do meu filho, não quero ensinar o meu filho, então vou dar para ele um videogame, no Xbox, PlayStation ou não. Vou deixar ele ligar a televisão, ver o que ele quiser ver na televisão, não quero que trabalhe com ele. Infelizmente, isso nós trazemos para dentro da igreja. Então, pedimos os obreiros ajudarem na conta das crianças. Muitas das vezes, a forma que o pai acha, aleluia, de acalmar uma criança, pegar o celular e dar para a criança dentro da igreja, para a criança brincar, para ele assistir o culto. Não é assim, amado. Ensina a criança, desde pequena, a ter reverência também no culto.
entendendo? Então eu tenho que livrar minha família. Estou resumindo porque isso aqui seria uma outra mensagem. Mas eu preciso ensinar minha família, proteger minha família do excesso de entretenimento. Meu filho está aqui, talvez não está entendendo porque eu estou embarrado com o computador dele. Agora ele vai entender que está ouvindo a pregação. Pai, deixa eu mexer no computador, não. Hoje eu falei, tu já foi ler a Bíblia? Já foi estudar? Aleluia. Lazer pode. Descanso pode. Mas ensina teu filho a ter comunhão com você. Ensina teu filho a ler a Bíblia, a ter respeito, a ter amor. Sobrou um tempinho, deixa ele brincar. Mas veja que ele está brincando, veja que ele está vendo. Não é tirar o lazer do seu filho, entenda. Mas é do excesso que eu preciso proteger minha família. Eu tenho que proteger minha família do excesso. Não é do lazer. Lazer ele pode ter. A questão está no excesso. Amém, igreja? E outra coisa também, amado, celular. Quantos anos nós vivemos sem celular? Porque a criança tem que ter com 5 anos de idade, 7 anos. Aleluia. O meu celular, mano, foi um tijolão desse tamanho assim, que eu não podia pagar a conta, tinha que vender para outro, virar para outra pessoa, vender para outro. Esse tamanho assim, um tijolão. Já era velho já, tá? Quantos anos o ser humano viveu sem celular? E hoje eu quero dar para uma criança, aleluia, nem para falar comigo, para ficar brincando. Ficar na internet. O WhatsApp é uma porta de prostituição, uma porta de pornografia. Gente, proteja a sua família disso, pelo amor de Deus. Aleluia. Proteja a sua família da dívida e da maldição. Tem aqui o lado espiritual e o lado administrativo. O lado espiritual é: honra o Senhor nas suas finanças. Preciso pregar sobre isso aqui. Precisa honrar o Senhor nas minhas finanças. Precisa honrar o Senhor nas minhas finanças. Deus precisa de dinheiro? Não. Deus não precisa de dinheiro, não. Mas a obra precisa. Entenda isso. Amém? Deus é rico, não dono da prata. Mas a obra precisa para se manter. E Ele deixou na sua palavra isso. Só que o lado administrativo, o que seria o lado administrativo? Eu preciso aprender a viver com o que eu tenho, não com o que eu não tenho. Só que eu ganho um salário mínimo e faço uma dívida que eu precisaria ganhar 10 salários para pagar, só porque meu irmão tem. Eu sou cara de pau, irmão, sabe disso. Às vezes acaba o mundo aqui, sou cara de pau, não quer ver. Gente, vamos comer ali? Ah, não vou, mas tu paga para mim. Não sei o que eu faço? Né, amados? Amém, igreja? Eu peço para pagar para mim? Se eu não tenho dinheiro, então se for me levar, então paga para mim. Agora a questão é que a pessoa às vezes não tem o dinheiro, mas quer ir, ainda mais que o homem é orgulhoso, para gastar o que não tem. Às vezes é pagar uma dívida, não paga, deixa a família em má situação. Se a minha condição é ter um Fusca, eu preciso ter um Fusca. Se a minha condição foi ter uma Ferrari, amém, Deus abençoe, que eu posso ter uma Ferrari. Mas eu preciso viver o meu momento que Deus planejou para mim. Aleluia. O professor estava dizendo sobre isso. Teve uma época que só podia comer mexido, mas era com alegria. Bebia um copo d'água. Depois pôde passar por suco. Passou por isso. Depois passou por tangue. Depois passou por suco de caju, de garrafa. Depois passou para polpa. Depois pôde levar os filhos do McDonald's. Ele conta que ficou tão especialista em fazer mexido, que no dia que dava para o McDonald's, perguntou para os filhos: vocês querem ir para o McDonald's? Ou querem comer o mexido do papai? As crianças: mexido! De tanto gostar do mexido que o pastor fazia. Entendeu, igreja? É viver o meu momento. Eu tenho que estar feliz com o que eu tenho e não com o que eu não tenho. E se eu conseguir estar feliz assim, eu vou fazer a minha feliz assim. A Viviane me ensinou uma coisa: o meu melhor carro é o que está na minha mão nesta hora. Eu tinha um Corolla, passei por um Celta. Ela olhou: esse aqui é o melhor carro do mundo para mim. Né, Viviane? Aleluia. Porque era o carro que podia ter naquela hora. É estar contente com o que tem. Entenda isso? Glória a Jesus, aleluia. Vou terminar aqui com algo aqui. Proteja a sua família do inferno. Josué, o que é isso? Proteja a sua família do inferno. Como? Com o meu exemplo de vida. A mulher crente santifica o seu marido, não o contrário. Aleluia. O meu exemplo de vida tem que ganhar os meus para Jesus. Imagina que você perca um ente querido, sabendo que vai para o inferno porque você não foi testemunho para ele.
Porque quando ele errava, você, em vez de ser amoroso com ele, você só criticava, só colocava ele abaixo, a pique. E agora ele morre e você não pregou para ele, não ensinou a ele o caminho que ele tinha que andar. Aleluia. Pais que não instruíram seus filhos no caminho certo, porque negligenciaram a educação dos seus filhos, e podem estar deixando o filho para o inferno porque não ensinou o filho. Proteja a sua família do inferno. Aleluia, Jesus. Entenda isso. Amém, igreja? Se você orar, jejuar, você pode dar uma família com a família de Jó. Por quê? Vou terminar a história aqui. A esposa de Jó passou por todas as adversidades. A Bíblia conta que Deus devolveu a Jó tudo em dobro, menos os filhos. Deu 10 filhos novamente, 3 meninos e 7 meninos, porque eu já disse que Deus sabia que era a quantidade que eles poderiam cuidar. Aleluia. E a mesma mulher, por ter ficado com Jó até o final, ela pôde, aleluia, usufruir das bênçãos de Deus, da prosperidade que Deus deu para aquela família. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você nessa noite, de forma profética para a sua vida. Louvado seja o nosso Deus. Está nesse lugar, fala no nosso coração. Aleluia. Feche seus olhos, o Verão vai estar cantando. Nem diz na letra desse hino. Já começa a levar o seu coração em oração a Deus nesta hora. Oh Deus! Quero consagrar teu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força, entendimento, quero dedicar o lar a ti. Eu levo essa voz nessa noite. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a ti. Declare de forma profética nessa noite. Eu e minha casa serviremos a ti. Ele é fiel para cumprir. Eu e minha casa serviremos a ti. Com alegria. Meu Deus, aleluia. Eu e minha casa serviremos a ti. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Aleluia. Será abençoada a sua descendência. Será abençoada minha descendência. Ficará a sua presença. Não perfume, teus filhos irão e o perfumar todas as nações. Declare de forma profética nessa noite. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Oh Deus! Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa, eu e
seus olhos, põe a mão no coração nesta hora. O violão está dedilhando ali, eu vou estar orando com você nesta hora. Feche os olhos. Ligue seu coração toda a graça de Deus, porque Deus está falando com o teu coração hoje. Mas nada que falar, aleluia. Ele quer que você pratique o que você tem aprendido. Deus amado, todo-poderoso. Pai, quando nós olhamos para dentro de nós, vemos, ó Pai, que nós somos fracos, somos falhos e erramos. Quantas vezes, ó Pai, nós temos negligenciado o valor do casamento. Quantas vezes, ó Pai, nós, aleluia, temos desprezado nossas esposas. E as esposas, ó Pai, têm menosprezado os vossos maridos. Pai, quantas vezes nós temos colocado, Senhor, a responsabilidade para a educação, aos planejamentos, ó Pai querido, do governo para os nossos filhos. E não vamos colocar a sua palavra, Senhor, como o principal manual de vida para nossas famílias. Mas nesta noite, ó Pai querido, eu quero te pedir misericórdia e uma oportunidade, Senhor, de nos trazer de volta a essência, ó Pai, da tua palavra, para que a minha família, ó Pai, possa crescer com a tua palavra, para que a minha família, ó Pai, possa ser vitoriosa com a tua palavra. Pai querido, Pai amado, aleluia, amado Deus, nesta hora, Pai, eu te peço que no nome de Jesus, ó Pai, Senhor, eu sei que há mulheres que o marido não são crentes, o marido não é crente. Eu sei que há marido, ó Pai, que oraram, Senhor, pelas suas mulheres. Eu sei, ó Pai, que há pessoas, Senhor, que desejam começar os seus entes queridos, Pai querido. E eu te peço agora, visita as famílias, visita a extensão das nossas famílias, para os nossos parentes que estão até longe de nós, para você querido, ó Pai, que nem tem aparecido mais, Senhor, Pai, por perto, mas eu quero que eu visite ele nesta hora. Os maridos, ó Pai, sejam alcançados, Pai, através da tua palavra, mas que eu, Pai, mas que a esposa crente possa santificar o marido, que a esposa crente, ó Pai, possa ser exemplo para os seus maridos, Senhor. E que o marido, Pai, possa amar a sua esposa. Que a mulher, ó Pai, possa ser amada pelo marido. E que o marido possa amar a esposa, Pai querido, aleluia, ao ponto, Pai, de, se for preciso, até morrer por ela. Pai, eu quero declarar a sua bênção sobre as famílias aqui nesta noite. A vitória, Pai, a proteção divina, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Terminar de forma profética. Eu e minha casa serviremos. De forma profética, eu falo agora. Eu e minha casa serviremos. Ele te ouve, aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, Jesus. Antes de se assentar, nessa noite. Aleluia. Quem está com o esposo aqui, ou com a esposa, olha e fala para ele assim: eu te amo. Fala. Tem coragem de falar? Eu te amo para sua esposa. Eu te amo para seu marido.